A paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel. Mais um domingo de estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar falando da lição de número 9. Rispa, um coração que arde por justiça. Amém? Existem movimentos de mães em busca de seus filhos e filhas que desapareceram. 3 dos mais conhecidos são as mães da Plaza de Maio, na Argentina, as mães de Maio e as mães da Sé. São alguns desses movimentos que nós conhecemos de mães que perderam seus filhos por algum motivo, né? Ou por um assassinato, ou por um homicídio, por desaparecimento qualquer. Muitas mães nesse momento choram, né, a respeito de perda de seus filhos, sejam por drogas, sejam porque saíram de casa, por algum motivo qualquer. E diferente das mulheres que não sabem onde seus filhos e aonde as suas filhas estão, Rispa já receberam a notícia de que os seus mortos, os seus filhos, no entanto, estavam mortos. No entanto, o sentimento de justiça, por busca de justiça, era o mesmo caso das mães que hoje fazem greve, fazem movimentos para encontrar seus filhos desaparecidos. Essa Rispa também fez esse movimento. No caso, ela reivindica um enterro justo para os seus filhos. Quantas mães, né, foram filhos sequestrados, desaparecidos, que não sabem onde se encontram. E Rispa foi uma dessas mulheres no passado, conforme nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito a Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu a cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, seu pai, seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa dessa mulher. Então, nós vamos ler aqui na lição algum relato sobre esse acontecimento. Amém? O Novo Dicionário da Bíblia, de 2016, terceira edição, destaca que o nome Rispa pode significar pedra quente ou carvão aceso. Ao conhecer a história dessa mulher, é possível constatar o seu vigor e determinação, sem se emocionar com a sua história e aquecer o coração com perseverança. Foi o que aconteceu com ela. Rispa é uma das concubinas do rei Saul. A condição de concubina se referia a mulher menos favorecida na estrutura familiar, ou seja, ela era uma mulher concubina e era alguém em condição de escravidão ou adquirida por motivo de vitória na guerra, que se tornava sua esposa secundária. Então, ela era uma concubina que se tornou secundária através de uma escravidão ou através de uma guerra, né? Ainda que o Antigo Testamento registre algumas leis para defender os direitos dessas mulheres, Deuteronômio 21, 10, 14, elas eram muito desvalorizadas socialmente. Quer dizer, ela não tinha vez na sociedade. Amém? E ao saber disso, ao saber desse contexto e relacionar a atuação de Rispa na defesa da dignidade e de seus filhos, percebe quão corajosa foi essa mulher. O que mais a Bíblia nos informa sobre Rispa? Ela era filha de Aiá, está lá em 2 Samuel 3,7, mãe de Armoni e Mefibosete, estes também filhos de Saul, 21, 7. Rispa foi envolvida numa drama de poder
na briga entre a casa de Saul e Davi, e pelo domínio do reino. Ou seja, eles haviam brigado, né? O rei Saul e o rei Davi, eles estavam em briga constante. E lá em Israel, se nós formos ver lá no versículo, no capítulo 21, a gente vai achar que aqui está falando, capítulo 21, a gente vai achar falando que havia briga e que havia fome sobre Israel, né? Que havia fome sobre Israel. Então, o versículo 21 diz o seguinte: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse. Davi queria saber de Deus por que daquela fome durante 3 anos consecutivos. E o Senhor falou para ele: há culpa de sangue sobre Israel e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então, esses gibeonitas eram um povo que lá no passado havia feito um trato com o povo de Israel, de que ele livrou o povo de Israel em uma determinada situação. Então havia um acordo entre eles, deles não maltratarem. Mas o rei Saul deixou de lado isso e matava os gibeonitas. Então, por isso, o coração de Deus se irritou e houve uma grande fome sobre Israel. O que aconteceu? Davi foi perguntar a Deus por que daquela fome, porque de 3 anos consecutivos de fome. E assim Deus falou para ele que Saul havia, junto com a casa dele, matado os gibeonitas. Então, depois a gente vê que Davi teve essa sabedoria de perguntar ao Senhor, mas não teve a sabedoria de fazer o que ele fez depois. O que aconteceu? O Abner, que era lá do lado de Saul, ficou irado porque disseram que ele possuía Rispa, a mulher de Saul. Então, Rispa foi envolvida numa drama de poder, na briga entre as casas de Saul e Davi, e pelo domínio do reino, né? E Isbosete, filho de Saul, acusava Abner, homem forte da casa de Saul, de tomar Rispa, né? Falou que ela estava adulterando com a mulher do pai dele, com a concubina do pai dele. Não era a defesa, era a honra de Rispa que estava em questão. E a insinuação de Isbosete, na realidade, dizia a respeito de assumir o lugar de Saul. Na realidade, ele queria assumir o lugar de Saul. Então, fez essa trama entre a mulher, a sua concubina Rispa. E o que aconteceu? Então, ele foi até se juntar com Davi, e com isso, o que aconteceu? Davi decidiu, aí Deus decidiu trair. Abner se indigna com a desconfiança e decide se unir a Davi por ter o acusado de trair a Saul. Então a Rispa só vai aparecer lá no capítulo 21 depois, sofrendo as consequências de uma disputa de poder, ou seja, ela sofria a perda dos filhos. Por quê? Aí o que o Davi falou com os gibeonitas? Que entregasse para ele 7 filhos de Saul, mortos. E assim ele fez. Ele entregou os 7 filhos e 4 desses foram de Rispa. O rei Davi, apesar de ter buscado a Deus para entender as consequências da fome, ele não seguiu a orientação perguntando a Deus o que ele faria. Ele fez o que o rei pediu a ele, né? Furiosos, os gibeonitas pediram a morte dos descendentes de Saul, conforme eu já te disse. 2 dos filhos de quem sofreu da família de Saul? 2 de seus filhos e 4 netos. Rispa e Merabe são as mulheres que perdem os seus filhos. Então aqui a gente tem um relato de que 4 filhos de Rispa e 2 de Merabe. Rispa, por meio da sua atitude, reclamou um enterro digno para os seus filhos e os outros jovens da sua família, porque eles deixaram eles lá ao vento, né?
E o texto destaca que ela toma para si um pano de saco e o estende sobre uma rocha, ficando ali por muito tempo, do início da colheita até a chuva, protegendo os corpos de serem comidos por aves de rapinas ou animais do campo. Então, ou seja, a escritora doutora Lúcia Weiler, em 2006, disse que aproximadamente ela ficou ali 6 meses. E 6 meses velando o cadáver para que as aves não comessem ele, ela não ficou sozinha. Com certeza, ela teve mais pessoas, mulheres, que se uniram a ela em solidariedade. O protesto individual tornou-se coletivo, né? Quer dizer, as outras mulheres tomaram as dores dela. Então teve pessoas que foram lá sustentar ela, porque ela não ia ficar 6 meses ali guardando os cadáveres dos seus filhos. O seu protesto silencioso e perseverança foi ouvido por Davi. Aí Davi ficou sabendo o que ele fez, não só deu não só deu dignidade aos mortos de Rispa, como também aos restos mortais de Saul e Jonatas, que está lá no versículo 12 e o 14. Palavra que ilumina. Ninguém está isento de se tornar vítimas de atitudes equivocadas de outras pessoas. Muitas ações imprudentes geram consequências que chegam a afetar quem não tem nada a ver com a história, não é mesmo? No caso, matou por causa de uma inconsequência do rei Saul. 7 de seus filhos e netos foram mortos, né? Vítimas de balas perdidas são um exemplo disso. Acabam sofrendo consequências da criminalidade que assola o país, né? Nós temos alguns anos atrás, que eu não me lembro bem, de uma moça que estava saindo da faculdade, lá no Rio de Janeiro, e que foi vítima de uma bala perdida, ficando assim, na cadeira de roda. Não só ela, como outras pessoas são vítimas da crueldade, da descriminalidade da sociedade, do mundo em que nós vivemos, né? Nem sempre se acham ou se prendem essas pessoas culpadas, mas as famílias que sofreram a sua perda têm que saber lidar com tudo isso. Rispa foi o alvo da disputa de poder e depois sofreu diretamente as consequências de um acerto de conta junto ao preço da vida dos seus filhos, né? Por causa de uma disputa, os seus filhos é que sofreram. A morte e a injustiça bateram em sua porta, mas ela não se acovardou. Ou seja, antes foi perseverante e lutou por justiça. Aí ela pegou um pano de saco, estendeu sobre uma rocha, né? O pano de saco, ele representa o que para um povo judeu? Representa tristeza, sinal de lamentação pelos mortos. Pode ser ainda a lamentação de um desastre nacional ou pessoal e penitência pelos pecados. O interessante é pensar que Rispa escolhe uma rocha para se firmar. Num tempo tão difícil quanto aquele, ela precisou se colocar em um lugar firme e seguro. A atitude de Rispa em se colocar em um lugar seguro durante o tempo em que viveu a sua aflição nos inspira a fazer o mesmo quando as tristezas nos sobrevêm e abatem a nossa vida, né? Temos passado por momentos de lutas, de tribulação. Então, como nós devemos fazer? O próprio Senhor Jesus nos falou no valor de construirmos a nossa fé em fundamento sólido. Lá em Mateus 7, 24, 26, que ele fala que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que vem o vento, vem a tempestade e ela não é caída, ela não é destruída. Então a nossa fé tem que ser construída na rocha que é o Senhor Jesus, diante das nossas adversidades que ocorrem conosco, perdas, né? Tribulação. O salmista em seu cântico fala também da rocha como lugar de segurança, comparando o Senhor à rocha da nossa salvação. Está lá no Salmo 18, 2 e o 95, 1. E quando ela espantou as aves de rapina e os animais do campo, né, a dor de Rispa estava explícita na sua tristeza, né? Quando ela colocou aquele pano de saco sobre os corpos. Enquanto ela esperava uma resposta, uma mudança daquela situação e mais dificuldades sobrevinham, aliás. As que estão aparentes no texto dizem respeito aos animais que queriam se alimentar dos restos mortais.
Ela, porém, não deixou, se levantou para exortá-lo quando era preciso. Abraão também viveu uma experiência parecida, está lá em Gênesis 15, 11, quando, ao oferecer sacrifício a Deus, ele teve que exortar as aves de rapinas, né? E na nossa relação com Deus, em meio às adversidades da vida, é preciso manter firme, espantando aquilo que nos roubam a atenção da nossa fé, ou seja, o desânimo, a tristeza, a apatia, tudo aquilo que queira afastar a nossa fé do nosso Deus, nós temos que saber exortar, né? Aquelas pessoas que vêm, às vezes, em vez de trazer consolo, vêm trazer palavras de desalento, e nós, quando passamos por momentos de luta, não queremos ouvir isso, queremos ver palavras de esperança, palavras de confiança nesse Deus que nós queremos, né? Ela não estava sozinha, né? Mas nós, sozinhos, não conseguimos nada. Temos irmãs, temos pastoras, pessoas que vêm nos ajudar e nós precisamos aceitar essas ajudas. Ela não podia sair daquele lugar durante o tempo que esteve lá, então houve pessoas que a ajudou, conforme nós já falamos. Conclusão: o protesto de Rispa, diante daquela injustiça, beneficiou a ela e a outras pessoas. Saul e Jonatas tiveram um enterro digno. Ao se colocar de forma perseverante pela causa de promover um enterro digno para seus filhos e os filhos de Merabe, Rispa moveu o coração do rei Davi e promoveu justiça. Amém? Que a nossa postura de fé diante das dores e das injustiças, quando estas nos sobrevêm, possa mudar a trajetória da vida de outras pessoas, né? Que ao se depararmos com o nosso testemunho, elas sejam abençoadas. Que nós possamos manter firme, confiante na rocha que é o Senhor Jesus. E muitas das vezes nós perdemos pessoas que amamos de formas que somos vítimas de circunstâncias alheias ao nosso controle e vontade. E diante de situações assim, é preciso lutar para não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal como bem, como diz Romanos 12, 21. É preciso buscar outros benefícios para a dor, lutar pela justiça, ajudar outras pessoas, ou seja, o compromisso com a justiça, a nossa fé, perseverança e trabalho no Senhor não serão em vão, né? Que nós possamos trabalhar em prol da dor do outro, em prol daquele que está precisando da nossa ajuda. E que lições práticas a história de Rispa nos ensina como nos posicionar e agir à frente às dores e injustiças que vivemos. Que nós possamos olhar a dor do nosso semelhante, sabermos também consolar e lutar pela sua causa. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura dessa palavra nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela história da tua palavra, que nos faz, Senhor, lutarmos pelos nossos alvos, pelos nossos objetivos, lutarmos em prol da justiça. Quando vemos alguém, Senhor, em sofrimento, quando vemos alguém que não tem condição de lutar, que assim como Rispa, não gritou, mas agiu. Que nós possamos também fazer assim, não só através das nossas orações, mas através das nossas atitudes, agirmos em prol daquele que sofre e em prol do nosso próprio sofrimento também, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, amada. Tenhamos um domingo abençoado. Amém? A paz do Senhor Jesus.